Olá, meus caros amigos e amigas, que prazer estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado pela participação, por tudo isso que nós passamos esse ano 2018, não é? Como é o meu último Carreiras Tribunais que eu estou gravando esse ano 2018, eu quero agradecer a você de sobremaneira tudo o que nós vivemos neste último ano. E eu tenho certeza que o 2019 e o que está por vir, sem dúvida nenhuma, será ainda muito melhor do que nós vivemos agora. Não tenho a menor dúvida disso. Mas só viveremos, obviamente, algo que seja novo se realizarmos algo que seja novo também agora. Obviamente, se a gente está plantando manga, a gente só vai colher manga. Se você quiser colher abacate, comece a plantar semente de abacate. O que eu quero dizer com isso, meu caro amigo? O que você tem que mudar para que nós consigamos resultados diferentes nos próximos anos. Mas eu quero agradecer. Esse ano foi o ano que eu fui acolhido aqui pelo NEAF, então muito obrigado por tudo. Você não tenha dúvida de que estou extremamente feliz aqui. E nesse patamar da minha vida que eu estou hoje, eu só faço coisas que realmente me deixam feliz. Pode ter certeza disso. Não faço qualquer outra coisa que não me deixa, né, que me tire a paz ou algo nesse sentido. Então muito obrigado por tudo. Bom, o tema que eu quero trabalhar com vocês aqui, já abre aí do lado, por favor, está no artigo 507A e 507B. 507A fala sobre arbitragem, 507B fala sobre quitação anual. Então vamos começar pela arbitragem, que está no artigo 507A. Pois bem, a arbitragem, meus caros amigos, o objetivo principal dela é qual, meus caros amigos? É resolver o conflito entre as partes, evitando desta maneira o poder judiciário. Todas as vezes em que a gente evita o poder judiciário, obviamente que nós estamos diante de uma situação mais célere, de uma situação mais rápida e principalmente sigilosa. Independentemente do tema ao qual é abordado, obviamente nós estamos diante de uma situação concreta em que nós, meus caros amigos, temos esta correlação de, vamos dizer assim, de sigilo, de segredo, o que muitas vezes difere da justiça. A primeira vantagem é essa. A arbitragem, ela está descrita no artigo 114 da Constituição. Claro que está expressa ali, tá bom? Nos seus parágrafos, dizendo que é cabível a arbitragem no que tange ao acordo e convenção coletiva. Então isso a Constituição já trouxe. A reforma trabalhista de 13.467 trouxe a arbitragem para os contratos individuais de trabalho. E como que essa questão pode cair para você, meu caro amigo? Quando é devido a arbitragem no contrato individual de trabalho. Então, cuidado, primeira dica é essa. Se a questão perguntar para você, nos contratos individuais de trabalho, nós temos que nos socorrer ao 507A da CLT. Agora, se pergunta para você, e se for um contrato coletivo, ou um acordo, ou uma convenção coletiva? Aí nós temos que ir para o artigo 114 da Constituição. Tudo bem? Então, presta atenção, obviamente, na forma que a pergunta foi elaborada para que a gente não cometa nenhum tipo de erro. Tudo bem? Então vamos começar por aqui. Somente é cabível a cláusula de arbitragem nos contratos individuais, primeiro requisito, se o empregado receber mais do que 2 vezes o teto do regime da Previdência. Ou seja, se ele receber mais de 2 vezes. Atenção, eu não disse igual ou superior. Tem que ser superior a 2 vezes o teto da Previdência. Se tiver igual, obviamente a questão está incorreta. Tudo bem? Claro que sim. Então tem que ser superior a 2 vezes o teto. Arredondando aqui, deve dar em torno de 11.000, 11.500. Tudo bem? Então se o salário do nosso amigo empregado for superior a este valor. E eu disse, obviamente, salário. Tá bom? Bom, agora tem que ter outros 2 elementos. Ou tem que ter a iniciativa do empregado, ou tem que ter a concordância expressa dele. Ou a iniciativa ou a concordância. Ou um ou outro, tá? Então veja que o artigo 507A, ele foi expresso. Ele usou a conjunção ou e não e. Então não é iniciativa e concordância, não. Iniciativa do empregado ou concordância expressa do empregado. Tudo bem? Então são, na verdade, quais são os elementos? O valor, a remuneração,
tá certo? O valor que ele recebe em si e mais a iniciativa ou a concordância dele. Uma vez que seja colocada essa cláusula nos contratos individuais de trabalho, como eu disse a você no começo do vídeo, exclui o Poder Judiciário e o árbitro será o responsável para resolver esse conflito, tá bom? Aí segue, obviamente, os moldes da lei da arbitragem, tá? Porque é uma tendência. E as questões, elas adoram, elas são apaixonadas por essas situações, meus caros amigos, que envolvam exatamente a arbitragem. Porque nós sabemos que o judiciário, por todo o esforço que o servidor faz, e a gente vê isso muitas vezes, o servidor realmente ele se dedica, ele vai, ele tenta, mas a demanda que chega de processos é uma coisa avassaladora. Então, diante dessa situação, a arbitragem é uma das formas de soluções, obviamente, de conflitos, assim como a mediação, assim como a conciliação. Não confundamos, por favor, gente, arbitragem com mediação e conciliação. A mediação nada mais é do que, pessoal? As partes são chamadas e o mediador não dá a sua opinião. Ele apenas media, tá certo? Fala tanto tempo. É como se fosse o mediador de um debate político. Já o conciliador, ele vem do quê? Do latim concilius, vem de conselho. O que isso significa, meus caros amigos? Que o conciliador nada mais é do que, meus caros amigos, do que aquele que aponta novos horizontes, ou tenta chegar a um consenso entre as partes. Já o árbitro, ele usa todas as técnicas de conciliação. Já o árbitro se utiliza de todas as maneiras pelas quais ele realmente se detém para que possa atuar de forma muito objetiva e clara para a solução daquele conflito. E se as partes, obviamente, não chegarem a um consenso, o árbitro decide. Ou seja, e a sua sentença, obviamente, pode ser executada dentro da Justiça do Trabalho. Tá? É um título executivo e pode ser feito desta maneira, desta forma. Bom, então esse é o primeiro ponto do nosso bate-papo aqui. Está sendo um bate-papo, né? É uma carreira tribunais, mas não deixa de ser um bate-papo com você aqui. E o outro artigo que eu separei para você é o artigo 507B de bola. O que trata o artigo 507B de bola? Quitação anual do contrato de trabalho. Isso já está acontecendo, porque a reforma trabalhista fez um ano, né, o mês passado, em novembro, dia 11, e aí nós já estamos tendo algumas novidades acerca dessa situação. Primeira coisa, as partes têm a faculdade de se socorrer à quitação anual. Então, pessoal, primeiro detalhe, não é que é obrigatório. As partes, que é empregado, empregador, podem procurar um sindicato e nesse sindicato é feita essa quitação anual. Gleib, me fala uma coisa, essa quitação pode ser feita em qualquer sindicato? Não. Essa quitação tem que ser feita no sindicato dos empregados, tudo bem? No sindicato dos empregados. Claro que nas questões eles tiram a palavra sindicato dos empregados e colocam empregadores. Ou empregados e empregadores. Não, é somente no sindicato dos empregados. Tá claro isso? Outra dica importante para você. Uma vez que é feita essa quitação, ela tem eficácia liberatória. Isso é um termo muito pesado. O que é eficácia liberatória? Significa que o empregado, uma vez que ele discriminou as verbas neste termo, uma vez que ele determinou quais são os valores que ele já recebeu no último ano, ele, via de regra, não poderá pleitear esses direitos na justiça. Ele não poderá mais se socorrer do Poder Judiciário referente a esse período de ano, que a quitação retroage um ano. Tudo bem? Tá certo? Porque vai da reforma até agora. Então, uma vez que ele dá essa quitação, tem eficácia liberatória, ele não poderá mais procurar o Poder Judiciário, com o objetivo de resolver o seu conflito. A não ser que ele comprove que houve obviamente, uma situação de coação, tá certo? Ou de extrema fraude por parte de alguma das partes. Mas, do contrário, não há o que se falar. Então, pense bem comigo. Com esse artigo 507B, se todo ano a empresa fizer uma quitação anual com o empregado, daqui 5 anos, se o empregado mandado embora mover uma ação, concorda que vai retroagir 5 anos, prescrição quinquenal? Só que esses últimos 5 anos já ocorreram a quitação anual. Em outras palavras, meu caro amigo, uma vez que é feita a quitação anual deste contrato, nós estamos diante de uma situação em que o empregado tem sim o direito de mover uma ação. Todos nós temos direito de mover uma ação trabalhista ou uma ação civil, enfim. Mas o direito material, lá incluso, não terá mais direito.
sendo que se forem essas verbas discriminadas nesse termo. Então nós estamos diante de uma situação em que a tendência da reforma trabalhista, para você poder entender, é justamente essa. É praticamente zerar as reclamações trabalhistas. Nós já estamos vendo algumas situações de ordem prática em que existem novas formas de solução, novas formas de contratação dos empregados, como contrato intermitente, como teletrabalho, como prestador de serviço. Nós temos uma visão diferente. Esse ano, 2019, vai deixar muito bem claro isso. E a tendência é que nós tenhamos uma quantidade menor ou quase nada de reclamações trabalhistas. Primeiro, porque o empregado agora tem que fazer prova daquilo que alega, artigo 818. Ou seja, fato constitutivo deverá ser pleiteado por aquele que alega, isso é um. Se porventura ele não provar, vai ter que pagar o quê? A sucumbência para o advogado da outra parte, que é de 5% a 15%. As custas, que é de até 2%, sendo o valor mínimo de 10,64. E também nós podemos ter aqui o dano processual, que é a litigância de má-fé, que pode ser de até 10%. Ou seja, os empregados, de um modo geral, estão muito receiosos em promover alguma ação contra determinado empregador, justamente porque está com receio de perder a causa, porque até então, né, perdia, acabou, não se fala mais isso. Agora tem que pagar e muitas vezes é um valor alto. E o artigo 507b, ele trouxe exatamente esta conotação de dar a possibilidade de uma quitação anual no contrato de trabalho e necessariamente não poder pleitear mais em juízo. Eu fiz questão de separar esses dois artigos para vocês, 507A e 507B. Um fala sobre arbitragem, o outro fala sobre quitação. Por quê? A tendência da reforma trabalhista é excluir, repito, é excluir os conflitos da Justiça do Trabalho. É isso. Com a arbitragem, você consegue isso. E com a quitação anual, você não tem mais ações. Então, esse capítulo exclusivo do 507A e B, ele traz exatamente duas grandes saídas para o empregador, que não terá mais demandas trabalhistas. E dois temas novos, que obviamente são situações muito claras, que com certeza podem cair na sua prova de 2019. Porque é novidade e a gente sabe que o nosso examinador ama qualquer tipo de novidade. Combinado assim? Obrigado a todos. Mais uma vez, desejo demais um Feliz Natal, um bom ano novo para você. Estaremos juntos no próximo ano e espero que você, se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, por favor se inscreva, NEAF Concursos, tá bom, gente? Tanto no YouTube quanto no Instagram e vá acompanhando os nossos vídeos, que essas dicas rápidas, elas são ligeiras, elas são rápidas, mas elas são recheadas de conteúdo e com muita boa energia para todos aqui. Obrigado a todos, bom Natal e não vamos esquecer que dia 25 de dezembro, um aniversariante muito especial vai fazer, nós vamos cantar parabéns para ele. Então, claro, a essência do Natal é exatamente essa, para que nós não possamos esquecer que não deixa de ser uma festa de aniversário. Combinado assim? Obrigado a todos. Um beijo, fiquem com Deus, até!